Gente, aqui é a Maria de novo do canal Histórias Contadas. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like também, que isso vai ajudar bastante, tá certo? Um beijo! As aventuras de Alice no País das Maravilhas, através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Capítulo 1: A Casa do Espelho. Uma coisa era certa: a gatinha branca nada tivera a ver com aquilo. A culpa fora toda da gatinha preta, pois no último quarto de hora a cara da gatinha branca estivera sendo lavada pela gata velha. O que, apesar de tudo, ela suportara bastante bem. Como você vê, ela não teria podido meter sua patinha na travessura. Era assim que Diná lavava a cara dos filhotes. Primeiro erguia o pobre bichano pela orelha com uma pata, depois, com a outra, esfregava-lhe a cara toda ao contrário, começando pelo focinho e, neste momento, como disse, estava muito atarefada com a gatinha branca, que se mantinha bastante sossegada e tentando ronronar, sem dúvida sentindo que aquilo tudo era para o seu bem. Mas a faxina da gatinha preta terminara mais cedo naquela tarde. E assim, enquanto Alice enroscava-se num canto da poltrona grande, meio conversando consigo mesma e meio dormindo, ela se esbaldava com uma bola de lã que Alice tentara enovelar, rolando-a para cima e para baixo até desmanchá-la toda de novo. E lá estava a lã, espalhada sobre o tapete, cheia de nós e emaranhados, com a gatinha correndo no meio, atrás do próprio rabo. "Oh, sua coisinha travessa!" exclamou Alice, agarrando-a e dando-lhe um beijinho para fazê-la compreender que estava frita. "Francamente, a Diná devia ter ensinado maneiras melhores. Você devia, Diná. Sabe que devia." Acrescentou com um olhar de censura para a gata velha e falando num tom mais zangado que era capaz. Em seguida, escalou de novo a poltrona, levando a gatinha e a lã consigo. E pôs-se a enrolar a bola de novo. Mas o trabalho não rendia muito, pois conversava o tempo todo, às vezes com a gatinha, às vezes consigo mesma. Kitty ficou sentada muito recatadamente em seu joelho, fingindo acompanhar o progresso do enovelamento e de vez em quando esticando uma pata e tocando delicadamente a bola, como a dizer que teria prazer em ajudar, se pudesse. "Sabe que dia é amanhã, Kitty?" começou Alice. "Você adivinharia se tivesse ficado na janela comigo. Só que a Diná estava fazendo sua toilette, por isso você não pôde. Fiquei olhando os meninos cantarem gravetos para a fogueira. E é preciso muito graveto, Kitty. Só que não ficou tão frio e nevava tanto que eles tiveram que parar. Não faz mal, Kitty. Nós vamos ver a fogueira amanhã." Nesse ponto, Alice passou 2 ou 3 voltas na lã em torno do pescoço da gatinha, só para ver como ficaria. Isso provocou uma balbúrdia, pois o novelo rolou para o chão e metros dele se desenrolaram de novo. "Sabe, fiquei tão zangada, Kitty." Alice continuou assim que estava confortavelmente instalada de novo. "Quando vi toda a sua travessura, que você aprontou, que estive a ponto de abrir a janela e jogá-la na neve. E teria sido merecido, minhas traquinas querida. Que tem a dizer em sua defesa? Agora não me interrompa." E continuou. "Vou lhe dizer todas as suas faltas. Número 1. Reclamou 2 vezes enquanto a Diná estava lavando seu rosto essa manhã." "Ora, isso não pode negar, Kitty. Eu ouvi." "Que está dizendo?" Fingindo que a gatinha falava. "A pata dela entrou no seu olho? Bem, a culpa é sua, por ficar de olhos abertos. Se os fechasse apertando bem, isso não teria acontecido. Não me venha com outras desculpas. Ouça. Número 2. Você puxou o Snowdrop pelo rabo, bem na hora que tinha posto o pires de leite diante dela. Ah, você estava com sede, né? Como sabe que ela não estava com sede também? Agora, número 3.
Você desenrolou a lã inteirinha quando eu não estava olhando. São 3 faltas, Kitty, e você não foi castigada por nenhuma delas. Sabe, eu estou acumulando todos os seus castigos para daqui a 2 quartas-feiras. Imagine se tivessem acumulado todos os meus castigos. Ela continuou, mais para si mesma que para a gatinha. Qual seria o resultado no fim do ano? Seria mandada para a prisão, suponho, quando o dia chegasse. Ou, deixe-me ver, se cada castigo fosse ficar sem jantar, então, quando o terrível dia chegasse, eu teria que ficar sem 50 jantares de uma vez. Bem, eu não me importaria tanto. Antes passar sem eles que comê-los. Está ouvindo a neve contra as vidraças, Kitty? Soa tão agradável e suave, como se alguém estivesse beijando a janela toda hora do lado de fora. Será que a neve ama as árvores e os campos que beija tão docemente? Depois ela os agasalha, sabe, como um manto branco, e talvez diga: durmam, meus queridos, até o verão voltar. E quando eles despertam no verão, Kitty, se vestem todos de verde e dançam, onde quer que o vento sopre. Ai, isso é muito lindo! Exclamou Alice, soltando o novelo de lã para bater palmas. E eu gostaria tanto que fosse verdade. O que sei é que os bosques parecem sonolentos no outono, quando as folhas estão ficando castanhas. Sabe jogar xadrez, Kitty? Não sorria, meu bem. Estou perguntando sério. Porque quando estavam jogando há pouco, você observou exatamente como se entendesse. E quando eu disse cheque, você ronronou. Bem, foi um belo cheque, Kitty. E eu realmente poderia ter ganho, não tivesse sido por aquele cavaleiro desagradável, que veio se insinuar zigue-zagueando entre as minhas peças. Kitty, querida, vamos fazer de... E aqui eu gostaria de ser capaz de contar a metade das coisas que Alice costumava dizer a partir de sua expressão favorita. Vamos fazer de conta. Ela tinha uma discussão bastante longa com a irmã ainda na véspera, tudo porque começara com: vamos fazer de conta que somos reis e rainhas. E a irmã, que gostava de ser muito precisa, retrucara que isso não era possível porque eram só 2. Até que Alice finalmente se vira forçada a dizer: bem, você pode ser só um deles, eu serei todos os outros. E certa vez assustara realmente sua velha governanta, gritando-lhe de repente ao pé do ouvido: vamos fazer de conta que eu sou uma hiena faminta e que você é a carcaça. Mas isso está nos desviando da fala de Alice para a gatinha. Vamos fazer de conta que você é a rainha vermelha, Kitty. Sabe, acho que você se sentasse e cruzasse os braços ficaria igualzinha a ela. Vamos, deite, minha fofura. E Alice pegou a rainha vermelha da mesa e a pôs em frente à gatinha como um modelo. Porém, a coisa não deu certo. Sobretudo, Alice disse porque a gatinha não cruzava os braços direito. Assim, para puni-la, segurou-a diante do espelho para que visse o quanto estava intratável. E se não consertar essa cara já, acrescentou, eu lhe faço atravessar para a casa do espelho. O que acharia disso? Bem, se você ficar só ouvindo, sem falar tanto, vou lhe contar todas as minhas ideias sobre a casa do espelho. Primeiro, a sala onde você pode ver através do espelho. Só que as coisas trocam de lado. Posso ver a sala toda quando subo numa cadeira. Fora o pedacinho atrás da lareira. Oh, gostaria tanto que você pudesse ver esse pedacinho. Gostaria tanto de saber se eles têm um fogo aceso no inverno. A gente nunca pode saber, a menos que o nosso fogo lance fumaça, e a fumaça chegue a essa sala também. Mas pode ser só fingimento, só para dar a impressão de que tem um fogo. Agora, os livros são mais ou menos como os nossos, só que as palavras estão ao contrário. Sei porque segurei uns dos livros diante do espelho e eles seguravam um da outra sala. O que você acharia de morar na casa do espelho, Kitty? Será que lhe dariam leite lá?
Talvez o leite do espelho não seja tão gostoso, mas, oh, Kitty, agora chegamos no corredor. Só se consegue dar uma espiadinha no corredor da casa do espelho, deixando a porta da nossa sala de cá escancarada. É muito parecido com o nosso corredor, até onde se pode ver. Só que adiante pode ser completamente diferente. Oh, Kitty, como seria bom se pudéssemos atravessar para a casa do espelho. Tenho certeza de que nela... Oh, há tantas coisas bonitas. Vamos fazer de conta que é possível atravessar para lá, de alguma maneira, Kitty. Vamos fazer de conta que o espelho ficou todo macio, como um gaze, para podermos atravessá-lo. Ora, ele está virando uma espécie de bruma agora. Está sim. Vai ser bem fácil atravessar. Estava de pé sobre o console da lareira enquanto dizia isso, embora não tivesse a menor ideia de como fora para lá. E sem dúvida, o espelho estava começando a se desfazer lentamente, como se fosse uma névoa prateada e luminosa. No instante seguinte, Alice atravessara o espelho e saltara lepidamente da sala da casa do espelho. A primeira coisa que fez foi verificar se havia fogo na lareira. E ficou muito satisfeita ao constatar que havia um fogo de verdade, crepitando tão alegremente quanto o que deixara para trás. Assim vou ficar aquecida aqui quando estava lá na sala, pensou. Ou mais aquecida, porque aqui não vai haver ninguém mandando que eu me afaste do fogo. Oh, como vai ser engraçado quando me virem aqui através do espelho e não puderem me alcançar. Em seguida, começou a olhar em volta e notou que o que podia ser visto da sala anterior era bastante banal e desinteressante. Mas todo o resto era tão diferente quanto possível. Por exemplo, os quadros na parede perto da lareira pareciam todos vivos e o próprio relógio sobre o console tinha um rosto de um velhinho e sorria para ela. Essa sala não é tão arrumada como a outra. Alice pensou ao notar várias peças do jogo de xadrez caídas no chão entre as cinzas. Mas no instante seguinte, com um pequeno "oh" de surpresa, estava de gatinhas observando-as. As peças do xadrez estavam andando, duas a duas. Aqui estão o rei vermelho e a rainha vermelha, disse Alice. E ali estão o rei branco e a rainha branca, sentados na borda da padaleireira. E aqui vão duas torres, andando de braço dado. Acho que não podem me escutar. Continuou, baixando a cabeça. E tenho certeza de que não podem me ver. Alguma coisa me diz que eu estou invisível. Nessa altura, algo começou a guinchar na mesa atrás de Alice e a fez virar a cabeça bem a tempo de ver um dos peões brancos cair e começar a espernear. Observou-o, muito curiosa, para saber o que iria acontecer em seguida. É a voz da minha filha, exclamou a rainha branca, passando pelo rei. Apressada e com tanto ímpeto que derrubou sobre as cinzas. Minha preciosa Lily, minha gatinha imperial. E começou a escalar freneticamente um lado do guarda-fogo. Desatino imperial, disse o rei, esfregando o nariz que machucara na queda. Tinha direito a estar um bocadinho aborrecido com a rainha, pois estava coberto de cinzas da cabeça aos pés. Alice estava ansiosa por ser útil e, quando a pobrezinha da Lily estava a ponto de ter um ataque de tanto berrar, passou a mão na rainha rapidamente e a depositou sobre a mesa junto de sua escandalosa filhinha. A rainha se sentou arquejante. A rápida viagem pelo ar lhe tirara o fôlego por completo e por 1 minuto ou 2 nada pôde fazer senão abraçar a pequena Lily em silêncio. Assim que recobrou um pouquinho de alento, gritou para o rei branco, que estava sentado entre as cinzas, mal-humorado. Cuidado com o vulcão! Que vulcão? Perguntou o rei, olhando aflito para a lareira como se julgasse aquele lugar mais provável para encontrar um. Ele me expeliu, arquejou a rainha, que ainda estava um pouco sem ar. Trate de subir. Na maneira normal, não se deixe expelir.
Alice observou o rei branco transpor lenta e laboriosamente obstáculo por obstáculo, até que finalmente disse: Ora, nesse ritmo você vai levar horas e horas para chegar em cima da mesa. Seria muito melhor ajudá-lo, não é? Mas o rei não tomou conhecimento da pergunta. Estava perfeitamente claro que não a podia ouvir nem ver. Diante disso, Alice o apanhou com muita delicadeza e o ergueu muito mais lentamente do que erguera a rainha, tentando não tirar o fôlego. Mas, antes mesmo de pôr na mesa, pensou que não era má ideia dar-lhe uma espanadinha. Tão coberto de cinzas estava. Mais tarde, contou que nunca em toda a sua vida vira uma cara como a que o rei fez ao ser erguido e espanado no ar por uma mão invisível. Ele ficou espantado demais para gritar, mas seus olhos e sua boca foram ficando cada vez maiores e cada vez mais redondos, até que a mão de Alice tremeu tanto com a gargalhada que ele quase caiu no chão. Oh, por favor, não faça essas caretas, meu caro, esquecendo-se por completo que o rei não podia ouvir. Você me fez rir tanto que mal consigo segurá-lo. E não fique com a boca escancarada, as cinzas vão entrar todas nela. Pronto, agora eu acho que está apresentável, acrescentou enquanto lhe ajeitava o cabelo e punha sobre a mesa ao lado da rainha. O rei tombou de costas imediatamente e assim ficou, absolutamente estático. Um pouco alarmada com o que fizera, Alice saiu pela sala para ver se conseguia encontrar um pouco de água para borrifar nele. Mas não achou nada a não ser um tinteiro, e quando chegou de volta com ele, viu que o rei se recuperara e conversava com a rainha em sussurros aterrorizados. Tão baixinho que Alice mal podia ouvir o que falavam. O rei dizia: Eu lhe asseguro, minha cara, fiquei gelado até as pontas das minhas suíças. Ao que a rainha respondeu: Você não usa suíças. O horror daquele momento, continuou o rei. Eu nunca vou me esquecer. Vai sim, disse a rainha, a menos que faça uma anotação. Alice ficou observando com grande interesse o rei tirar um enorme bloco de anotações do bolso e começar a escrever. Ocorreu-lhe uma ideia de repente e segurou a ponta do lápis, que ultrapassava de algum modo o ombro do rei, e começou a escrever por ele. O pobre rei pareceu confuso e infeliz, lutando com o lápis por algum tempo, sem dizer nada. Mas Alice era forte demais para ele, que finalmente disse, resfolegando: Minha cara, realmente preciso arranjar um lápis mais fino. Não estou tendo o menor controle sobre este. Escreve todo tipo de coisas que não pretendo? Que tipo de coisas? Perguntou a rainha, dando uma espiada no bloco. Havia um livro sobre a mesa perto de Alice, e, enquanto observava o rei branco, pois ainda estava um pouco apreensiva com relação a ele e pronta para lhe jogar a tinta caso voltasse a desmanhar, folheou suas páginas, encontrando um trecho que não conseguia ler. É tudo em uma língua que não sei, disse para si mesma. Era assim. Quebrou a cabeça por algum tempo, mas por fim lhe ocorreu uma ideia luminosa. Ora, esse é um livro do espelho, claro. E se eu segurar diante de um espelho, as palavras vão aparecer todas as direções corretas de novo. Este foi o poema que Alice leu. Solumbrava e os lubriciosos tolvos invertidos peçondavam as verdentes, tristes turnos calavam-se os gaiolovos e espoverdidos estriguilavam fientes. Cuidado, ó filho, com o paragrávio prisco, os dentes que mordem, as garras que fincam, evita o pássaro júbilo e foge o corisco do frumioso capturandam. O moço pegou uma espada vorpeira por delongado tempo e feragonista buscou. Repousou então à sombra da tumtumeira e em lúgubres refraneios mergulhou. Assim em turbulosos pensamentos quedava, quando o pargarave, os olhos a raisluscar, veio flamisco pindo por entre a mata brava e borbulhava ao chegar. 1, 2, 1, 2, e inteira até o punho,
A espada vorpeira foi um fim cravada. A espada vorpeira foi por fim cravada. Deixou-a lá morto, e em seu rocinho catúnio tornou-lhe galofante a morada. Mataste então o pargarávio? Bravo! Te estreito no peito, meu resplendoroso. Ó glória Dei, Osana, estás salvo! E na sua alegria ele riu, puro gozo. Solumbrava e os lubriciosos tolvos em vertígios persondavam as verdentes, tristiturnos calavam-se gaiolovos e os porvedidos estriguilaram fientes. Parece muito bonito, disse quando terminou. Mas é um pouco difícil de entender. Como você vê, não queria confessar nem para si mesma que não entendera patavina. Seja como for, parece encher minha cabeça de ideias. Só que não sei exatamente que ideias são. De todo modo, alguém matou alguma coisa. Isso está claro, pelo menos. Mas, pensou Alice, dando um pulo de repente. Se não me apressar, vou ter de passar pelo espelho de volta sem ter visto como é o resto da casa. Vou dar uma olhada no jardim primeiro. Saiu da sala como um raio e correu escada abaixo. Ou melhor, não se tratava exatamente de correr, mas de uma nova invenção dela para descer escadas de maneira rápida e fácil. Como dizia para si mesma, mantinha apenas as pontas dos dedos sobre o corrimão e descia flutuando suavemente, sem sequer roçar os pés nos degraus. Atravessou o vestíbulo ainda flutuando e teria saído porta fora do mesmo jeito se não tivesse se agarrado ao umbral. Estava ficando um pouco tonta com tanta flutuação e sentiu-se bastante satisfeita ao ver andando de novo de maneira natural.